Oração profunda. Como saber se estou no caminho da vida eterna? Deus eterno, todo-poderoso. Hoje, nesta oração sobre Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 22, eu me coloco diante do Senhor. Eu desejo orar esta palavra. Eu desejo estudar e aprender do Senhor. Ensina-me, ó Deus. Abre meu entendimento para que eu compreenda os passos que preciso dar para viver segundo o que o Senhor me ensina. Que o exemplo da vida de João possa me ensinar e me levar a compreender tudo o que se passa na minha vida. Deus dos exércitos. O início já é profundo, pois no versículo 1 está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Senhor, a primeira coisa que aprendo aqui é que, para que eu receba a tua sabedoria, teu entendimento e tua orientação para tudo, eu preciso ser teu servo. Deus, ser servo é pertencer totalmente ao Senhor. Isso eu preciso compreender. E se quero receber a tua direção, só acontecerá se eu me tornar teu servo. Como preciso da tua ajuda para chegar a isso? Mas o primeiro passo eu já tenho, é o meu querer. Eu quero isso. Eu desejo isso. E estou buscando para conseguir. Senhor, coloca tuas mãos sobre a minha cabeça. Unge-me com teu óleo santo para que os teus milagres aconteçam na minha vida. Senhor, é muito profundo. Uma vida que pertence ao Senhor exige uma escolha. Jesus Cristo nos dá um exemplo do que é estar cheio dos sentimentos de Deus para que se torne um servo. Disse ele, em João capítulo 6, versículo 38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Senhor, eu sei que, para ser teu servo, não se negocia com o Senhor, mesmo quando não entendo o que está acontecendo na minha vida. Abraão obedeceu, partindo para um lugar que receberia por herança, mesmo sem saber para onde ia. Está registrado em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Meu Deus, se realmente eu desejo ser teu servo, eu preciso pensar todos os dias no Senhor, na tua palavra, pois é a obediência à tua palavra que atrai o teu poder para dentro do meu coração, me levando a compreender, dia após dia, o teu querer. E hoje, eu entendo. Cada ato de obediência me leva para mais perto do Senhor e do teu amor. Preciso compreender que somente quem é servo tem acesso à revelação do Senhor. Tua palavra prova isso em Salmo capítulo 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Senhor, ter temor é crer. Quem crê na tua palavra vê os milagres nela prometidos acontecerem em sua vida. Mas é preciso estar perto do Senhor todos os dias. Sem egoísmo. Sem usar Deus apenas para pedir. Pai, aprendi com o Senhor que quem quer viver como servo não pode se misturar com o mundo, e nem ser cheio de costumes e atos do mundo. Cristo precisa viver em mim, se quero ser servo. Tua palavra diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Deus eterno, será que realmente eu desejo ser teu servo diante de tudo isso? Porque em Apocalipse, os verdadeiros servos são os que são fiéis, mesmo em meio à perseguição, tribulação, escassez ou o silêncio de Deus diante de momentos de desespero e pressão. Na verdade, Senhor, eu preciso saber qual é a minha meta na vida. Onde eu quero chegar. Preciso saber se meu coração realmente quer chegar ao céu, a Cristo. Pois se almejo o céu, preciso viver o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus eterno, esse versículo foi dirigido à igreja de Esmirna. Ela era vista como pobre aos olhos do mundo, mas rica aos olhos de Deus, pois vivia a verdade mesmo em meio à pobreza e à dor. Eles tinham algo que eu preciso buscar muito, que é a fidelidade, amor sincero e fé viva. Hoje, eu entendo. Para te obedecer em tudo, Senhor, somente se eu tiver uma fé viva. A fé viva atrai o poder do teu Espírito Santo para dentro do meu coração, e me conduz. Senhor, eu preciso do teu poder todos os dias. Somente o teu poder pode me conduzir rumo à coroa da vida.
A coroa da vida é o símbolo da recompensa reservada para quem persevera até o fim na doutrina de Cristo. É vida eterna na presença de Deus. Glória que nunca se apaga. Aceitação no reino de Deus. Honra divina sobre os que foram desprezados aqui nesta terra, desprezados pelo mundo. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, ela é chamada de a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ó Deus, ajuda-me a te amar com meus atos, com minhas palavras e com meus sentimentos. Que minha essência seja firmada na tua verdade, e eu consiga me tornar teu servo fiel. Senhor, tuas promessas em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, são de que o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, quem tem a coroa da vida jamais será separado de Deus na eternidade, mas viverá com Ele para sempre. É a herança dos mártires, meu Deus. Que eu compreenda cada vez mais que a coroa da vida não é dada aos populares, aos aplaudidos pelo mundo, mas aos que forem fiéis, mesmo quando ninguém está vendo. Aos que permanecem firmes, mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece estar contra eles. Precisamos compreender, Senhor, que podemos estar passando por perseguições emocionais, espirituais ou até familiares. Podemos estar sendo provados por dores internas, perdas, enfermidades e até calúnias. Mas se nós permanecermos fiéis, se lutarmos para sermos servos do Altíssimo, a promessa do Senhor permanece em pé, ao nosso alcance, e Ele nos dará a coroa da vida. Senhor, depois de tudo o que eu orei, depois de tudo que o Teu Espírito me revelou por Tua palavra, eu não posso continuar sendo o mesmo. Eu clamo agora, ó Deus eterno, por Tua ajuda. Eu clamo como alguém que reconhece que sozinho não consegue ser fiel, que não consegue viver como um verdadeiro servo, a menos que o Senhor me conduza. Pai, eu não quero apenas entender essa palavra com a mente. Eu quero vivê-la com o coração, com meus passos, com minhas escolhas diárias. Quero ser encontrado entre aqueles a quem o Senhor chama de teus servos. Aqueles que pertencem ao Senhor, que não negociam sua fé, que obedecem mesmo quando não entendem, que suportam o silêncio, a dor, a espera e as provações, mas permanecem firmes porque te amam mais do que tudo. Senhor, unge os meus olhos para que eu veja como o Senhor vê. Unge os meus ouvidos para que eu escute a Tua voz no meio das lutas deste mundo. Toca o meu coração para que ele não se perca nos desejos da carne ou nos enganos do ego. Purifica a minha alma de toda vontade de agradar o mundo, e dá-me fome de viver para te agradar. Eu quero ser servo, meu Senhor. Quero ser encontrado fiel. Não por mérito, mas por graça. Não por força, mas por dependência do Teu Espírito. Ensina-me a perseverar, a continuar quando todos desistem, a amar a Tua verdade mais do que as opiniões humanas e jamais usar da mentira. Ajuda-me, Pai, a viver com os olhos voltados para o céu, a caminhar com a eternidade em mente, a guardar Tua palavra no coração, como um tesouro precioso, como o pão diário que me sustenta na hora da angústia. Ensina-me a seguir o exemplo dos Teus filhos fiéis. Ensina-me como a igreja de Esmirna, a permanecer rico diante do Senhor, mesmo quando o mundo me vê como pobre, fraco ou desprezível. Que o meu valor seja medido pela Tua presença em mim, e não pelo que possuo ou realizo. Senhor, grava dentro de mim o temor santo e poderoso que me mantém firme. A fé viva que atrai Teu poder. O amor sincero que reflete Tua presença. E a fidelidade que permanece de pé mesmo quando tudo ao redor desaba. Dá-me da Tua força, meu Deus. Aquela força que vem do alto. Aquela força que não depende do meu lado humano, das minhas emoções ou das circunstâncias. Fortalece minha alma para não retroceder, para não negociar minha obediência, para não trocar a Tua promessa por prazeres passageiros. Eu quero viver por essa promessa, a coroa da vida. Não uma recompensa passageira, não o reconhecimento dos homens, mas a certeza de que estarei contigo para sempre. Ter a alegria de ser recebido no Teu reino como um servo fiel. A glória de Te conhecer face a face e ouvir da Tua boca: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Conduze-me, Senhor, ao centro da Tua vontade. Crava a Tua verdade dentro do meu espírito.
Transforma minha vida até que ela seja toda tua. E se em algum momento eu fraquejar, se minha fé balançar, não permitas que eu caia ao ponto de te abandonar. Segura-me com tua destra fiel. Leva-me para perto outra vez. E termina em mim a boa obra que começaste. Deus dos exércitos, muito obrigado pelo teu imenso amor. Muito obrigado por ouvir minha oração neste momento. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que foi fiel até a morte e me prometeu a vida eterna. Eu oro, eu clamo e eu me rendo ao Senhor. Amém.